Vamos lá, pessoal. Boa tarde, então. Boa tarde a todos. Se em algum momento a gente cair, a gente retorna, tá? Mas vamos começar. Nosso tema de hoje é nefropatia diabética. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, aqui é a referência bibliográfica, o Harrison, página 2348, 2349. Tem um quadro também da página 2337, figura é 14.20. E o up-to-date. Como o up-to-date é uma literatura americana, tudo que eu for falar do up-to-date está aqui no slide. Vocês vão ver que eu até escrevi um pouquinho mais, para que vocês também tenham essas informações para poder estudar, tá bom? Qualquer coisa me coloca à disposição quando vocês quiserem para tirar qualquer dúvida. É porque vocês vão ver que tem muitas drogas novas, né? No tratamento da nefropatia diabética, e que a literatura dos livros, né, não consegue acompanhar. Então, a gente realmente precisa de uma referência mais nova, tá? Acho que está gravando, né? Deixa eu ver se está gravando. Sim. Bem, gente, a nefropatia diabética é a principal causa de doença renal crônica e de doença renal crônica estágio 5 nos Estados Unidos e em todo o mundo. No Brasil, está em segundo lugar. Isso porque os nossos pacientes diabéticos, eles sucumbem antes de chegar à diálise, ou seja, eles acabam morrendo de outras coisas, né, antes de chegarem à diálise. E que outras coisas seriam essas? Principalmente doença cardiovascular, né? Então, o paciente diabético é um paciente de alto risco cardiovascular. E quando há comprometimento renal, esse risco aumenta ainda mais, tá, gente? Então, eu tenho que encarar esses pacientes como pacientes de alto risco cardiovascular. Bem, 45% dos pacientes que estão em terapia renal substitutiva nos Estados Unidos estão ali por conta de nefropatia diabética. O que é terapia renal substitutiva? É hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante renal. Então, quase metade dos pacientes que precisam substituir a sua função renal através de um desses métodos que eu acabei de citar, eles precisam porque eles são diabéticos e tiveram um comprometimento da sua função renal por conta do diabetes. 10 a 40% dos pacientes com diabetes tipo 1 ou 2 vão desenvolver nefropatia, tá? Então, gente, de cada 10 pacientes, até 4 pacientes poderão apresentar nefropatia. Agora, eu tenho muito mais pacientes com diabetes mellitus tipo 2 do que tipo 1. Então, proporcionalmente, eu tenho 90% de pacientes com diabetes tipo 2 e 10% com DM1. Então, a maioria dos pacientes com nefropatia diabética são aqueles com diabetes mellitus tipo 2, né? Isso é decorrente de quê, né? A gente tem aí um crescimento mundial de obesidade, síndrome metabólica e, consequentemente, de diabetes mellitus tipo 2, tá? Então, assim, existe uma associação muito grande, né, entre obesidade, resistência insulínica, risco cardiovascular e diabetes mellitus tipo 2. Gente, a gente às vezes brinca, né? Fica doente quem quer ou fica doente quem pode, né? Fica doente quem pode. Então, existe uma base genética, mas quem procura também acha, né? Então, tem as duas questões. Existe uma base genética fortemente implicada no desenvolvimento de nefropatia diabética. No entanto, fatores de riscos ambientais, sejam eles modificáveis ou não, também exercem um importante papel via lesão tecidual direta ou indiretamente através de modificação genética. Então, assim, eu tive pacientes, né? Nunca vou me esquecer disso. Eram 3 pacientes. Primeiro, foi o senhor, né? O pai. Ele foi meu paciente. Ele tinha nefropatia diabética, diabetes de dificílimo controle, hipertenso severo. Ele evoluiu com perda irreversível da função renal e iniciou o tratamento dialítico através da diálise peritoneal. Um dia ele pediu para eu avaliar o filho dele, era outro paciente também com nefropatia diabética, já chegou para mim com fase avançada da doença e também evoluiu com necessidade de diálise. E o terceiro caso na mesma família foi do filho mais novo. Esse paciente, eu não perdi o segmento deles, eles eram de Itatiaia. Depois do falecimento do pai, o outro filho, ele foi transferido, abriu uma clínica de hemodiálise mais próxima,
lá de onde eles moravam, e ele foi transferido para lá, e eu perdi contato com o filho mais novo, mas o filho mais novo, quando chegou para mim, já tinha sinais incipientes, ou seja, iniciais, de nefropatia diabética também. Então, esses fatores genéticos, eles existem, eles são importantes, mas a gente tem alguns fatores de risco ambientais, alguns deles modificáveis. Então, se é um paciente que está obeso, mesmo que ele tenha uma forte base genética, pode ser que a gente controlando o peso, né, ele emagrecendo, ele consiga, então, evitar essa progressão. A idade é um fator de risco, não somente para nefropatia diabética, mas para doença renal crônica, né? A gente sabe que os rins, eles vão envelhecendo junto com a gente. Então, se esse paciente tem diabetes, tem comprometimento renal pelo diabetes, e se ele é um paciente idoso, esse comprometimento tem também a questão fisiológica da perda de função renal pela própria idade, né? Então, esses fatores ambientais modificáveis ou não, né? Então, tem aqui idade, obesidade e hiperglicemia, né? A gente vai ver que existe aí um benefício de trazer o controle da glicemia para níveis, a gente vai ver hemoglobina glicada abaixo de 7, controle da hipertensão arterial, que é algo super importante, né? A dislipidemia, controle da dislipidemia, o tabagismo. Gente, o cigarro agride o quê? Qual que é a principal assim, alvo do cigarro? Qual é a principal agressão que o cigarro faz? Agride aonde? O que vocês me dizem? Além dos pulmões, Mariana? Isso, muito bem, os vasos sanguíneos, né? Então, o principal comprometimento, gente, meu mouse desapareceu aqui, já achei. O principal comprometimento, né, quando eu penso no sistema cardiovascular pelo cigarro, é o endotélio vascular. E os rins nada mais são que um novelado de vasos sanguíneos. Então, você imagina que o cigarro, ele vai ter, sim, um papel importante em relação à função renal desse paciente. Então, a gente vai ter que orientar a cessar o tabagismo, né? E a história familiar de nefropatia diabética, como eu comentei com vocês, né, mostra essa base genética importante, né? Bem, como é que acontece? Como é que o diabetes, como é que o descontrole glicêmico leva ao comprometimento renal? Então, olha só, a hiperglicemia, gente, leva à produção de AIDs. O que são os AIDs? São os produtos finais da glicosilação avançada. Leva à produção também de ROS. O que são ROS? Espécies reativas de oxigênio. Esses produtos metabólicos são produtos metabólicos aberrantes, né? São anormais. Eles vão levar à expressão de genes pró-fibróticos, ou seja, que favorecem a fibrose, e pró-inflamatórios, que favorecem a liberação de citocinas inflamatórias, né? Por fim, alterações na hemodinâmica glomerular, a inflamação e a fibrose são mediadores primários dos danos nos tecidos renais. Então, a gente tem modificação da hemodinâmica glomerular. A gente vai ver que o paciente com diabetes, ele tende a hiperfiltração, né? Eu tenho aqui um aumento do processo inflamatório, e quando eu falo processo inflamatório, é um processo inflamatório por liberação de citocinas inflamatórias, né? E efeito pró-fibrótico que eu comentei com vocês. Então, isso leva a danos nos tecidos renais. Embora a contribuição relativa desses mecanismos provavelmente varie entre os indivíduos e ao longo da história natural da doença renal diabética. Isso aqui é interessante, gente, na prática, né? Quando a gente está lá no consultório, no ambulatório, eu tenho pacientes com nefropatia diabética que evolui mais rapidamente e o outro evolui mais lentamente, né? Às vezes com esforços semelhantes em termos de controle glicêmico, controle da pressão arterial, né? Às vezes um paciente é muito comprometido e ainda assim ele tem um comprometimento, uma evolução pior do que outro, né? São dados às vezes não mensuráveis, que é da prática diária, mas a gente sabe que tem mecanismos que estão implícitos ali, mas que variam, tem uma variação individual, né? Olha só, gente, como eu falei para vocês, o ambiente hiperglicêmico, ele aumenta a hiperfiltração glomerular. O que é isso? Lembra, ó? Tá todo mundo me acompanhando? Vocês estão me ouvindo bem? Me ajuda aí, só para eu saber que
Tá tudo legal, gente? Como a internet não tá boa hoje, tá todo mundo me acompanhando? Beleza, Mariana. Então, olha só. Obrigada, Ana. A minha voz está sendo clara para você, está falhando. Só para a gente continuar. A voz está saindo clara? Sua voz está normal, Ana. Ah, que bom. Graças a Deus. Então, vamos embora. Então, quando vocês falam comigo, está fragmentando. Acho que vai ser melhor vocês se comunicarem comigo pelo bate-papo, tá? Que de vocês está cortando. Mas vamos lá. O ambiente hiperglicêmico, ele aumenta a hiperfiltração glomerular. Não sei se vocês vão se lembrar da nossa primeira aula, né? A gente falou que a filtração glomerular, taxa de filtração glomerular, ela é em torno ali de 90 a 120 ml minuto, né? Num jovem, é em torno de 125 ml por minuto, tá? Bem, a filtração glomerular tem a ver com a pressão hidrostática, né? Arteriolar aferente, ela tem sangue ali dentro da artéria aferente e tem uma pressão ali dentro, né? Uma pressão hidrostática. Essa arteriolar aferente, ela vai dar origem aos capilares glomerulares, aquele tufo glomerular. Lembra disso, gente? Deixa eu tentar desenhar aqui, ó. Arteriolar aferente, ela se anovela, né? Forma aquele capilar, né? Os capilares glomerulares. Então, aqui eu tenho a arteriolar aferente. Aqui eu tenho a cápsula de Bowman, né? E está passando sangue aqui, né? Dentro dos capilares glomerulares, com uma pressão hidrostática dentro dos vasos. E a pressão dentro da cápsula de Bowman é pequenininha. Então, a pressão hidrostática aqui é muito maior do que a pressão hidrostática aqui. Então, isso vai empurrar, né, a parte aquosa, vamos dizer assim, do sangue contra a barreira de filtração glomerular, provocando, então, a formação de um ultrafiltrado, né? Vou desenhar isso aqui melhor, ó. Opa! Que aqui, ó, na verdade, a gente tem aqui o sistema... Opa, deixa eu fechar aqui. Tem que fazer de novo. Peraí, gente. Aqui, ó, eu tenho aqui a arteríola aferente, a cápsula de Bowman e tem aqui o sistema tubular, né? Então, aqui é o sangue entrando, o sangue saindo, né? E aqui eu tenho o sistema tubular. Então, o ultrafiltrado vai escoar por aqui. Né? Então, esse processo de filtração acontece aqui. O que acontece? Quando você tem a nefropatia diabética, existe um descompasso, um desbalanço entre as moléculas que relaxam, ou seja, que diminuem. Peraí, que meu mouse. Peraí. Aqui, ó. Então, existe um desbalanço entre as moléculas que atuam relaxando a arteríola aferente. Então, por exemplo, quem que relaxa a arteríola aferente? Ó, óxido nítrico, fator natriurético atrial, as prostaglandinas, né? Então, o que acontece? A arteríola aferente, ela acaba ficando mais aberta, mais dilatada, né? Mais relaxada. E algumas moléculas que atuam na eferente, fazendo o fechamento da eferente, ou seja, aumentando a resistência da eferente, elas também estão em alta concentração, que é a angiotensina 2, o tromboxano, angiotensina 2 e endotelina 1, tá? Então, abre aqui e fecha aqui. E aí você imagina, gente, esse sistema aqui, ó, é contínuo, né? Arteríola aferente dá origem ao sistema capilar, que é o tufo glomerular, né? As alças capilares glomerulares. Isso na internet sobre aí, você imagina a gente, sistema... E, gente, a Siri resolveu se comunicar com a gente aqui. Arteríola aferente, o capilar glomerular e arteríola eferente, é tudo junto, né? Vou desenhar isso aqui melhor, porque é um sistema único aqui. Opa, peraí. É um sistema único. Então, se abre aqui, abre a mangueira aqui, e fecha a mangueira aqui, o que a gente espera que aconteça? Ó, imagina que aqui abriu, ó. Então, aqui abriu a mangueira. Vai chegar muito mais sangue agora aqui, ó. Abriu a mangueira. E aqui, fechou a mangueira, ó. Faz vasoconstrição. A pressão aqui dentro vai acontecer o quê, gente?
entra mais sangue, e a resistência aqui maior, fechando aqui, a pressão aqui dentro aumenta. Então, hiperfiltra. A gente vai ver aí uma taxa de filtração glomerular superior a 130 ml por minuto. Poxa, então beleza, o rim está bombando, está funcionando super bem. A questão é ao longo do tempo. Esse processo de hiperfiltração, ele vai lesando os glomérulos que hiperfiltram, que vão se fibrosando. E aí os glomérulos que estavam antes funcionando adequadamente, passa a hiperfiltrar também, mais ainda. E é o que a gente chama de teoria dos néfrons remanescentes, né? Os que ficam e hiperfiltram mais ainda e vão se fibrosando cada vez mais rapidamente, tá? Deixa eu só conseguir colocar minha borrachinha aqui. Vou apagar isso aqui. Quero ver se vocês entenderam. Pode falar para a gente tirar as dúvidas de vocês aqui. Opa, peraí, gente. Achei o mouse aqui. Deixa eu voltar aqui. Entendido até aqui, gente? Então, peraí, tem uma pergunta aqui. Então, o paciente diabético com taxa de filtração glomerular muito alta e perfeito, Luiz Ricardo, isso aí. Se eu tenho um paciente diabético com uma taxa de filtração glomerular muito alta, aí você, assim, na verdade, você dosa creatinina sérica. Imagina que a creatinina vai vir assim, num paciente adulto, 0,3, 0,4, 0,5 de creatinina. Né? Num homem é até 1,3. Está super baixa a creatinina. Coloca na fórmula, né? Faz a estimativa da taxa de filtração glomerular pela aquela fórmula de CKD-EPI. Vai lá dar 130, 140 ml por minuto. Esse paciente está o quê? Hiperfiltrando, tá? Isso é um sinal de uma nefropatia já no início, incipiente, tá? Se você não fizer nada, esse paciente vai evoluindo com microalbuminúria, macroalbuminúria e perda irreversível da função renal. Vou mostrar para vocês mais adiante que a história não é nem sempre a história é tão assim, começo, meio e fim, sabe? Às vezes a gente tem pacientes que a gente não tem essa evolução tão clara, né? De hiperfiltração, microalbuminúria, macroalbuminúria e perda de função renal. Mas essa é a evolução como se fosse uma evolução natural da nefropatia diabética, a mais clássica, tá? Deixa eu tentar aqui achar meu mouse, que ele sumiu de novo. Pronto, fechou. Entenderam isso então, gente? Então, num paciente com diabetes, né, descontrolado, ambiente hiperglicêmico, eu tenho aumento das moléculas que abrem a aferente, que relaxam a aferente, que são óxido nítrico, fator natriurético atrial, prostaglandinas, ausência ou resistência à insulina, né? E moléculas que atuam na eferente, aumentando a sua resistência, ou seja, fechando a eferente. Quem são? Tromboxano, angiotensina 2, endotelina 1, aumentando, então, a filtração glomerular. Em última análise, a arteríola aferente fica mais relaxada e a arteríola eferente mais fechada, aumentando a pressão dentro dos capilares glomerulares e, consequentemente, a taxa de filtração glomerular. Todo mundo bem até aqui? Tudo legal? Entendido? Beleza. Nada a declarar, gente? Qualquer coisa fala aí que aí a gente vai acertando. Um outro ponto também muito interessante é que no paciente com diabetes há uma perda da capacidade do rim de se adaptar às mudanças da pressão arterial sistêmica. Então, por exemplo, quando a pressão arterial sistêmica se eleva, num paciente com diabetes mellitus descontrolado, né, não há a proteção do rim que deveria existir. Então, ao invés de haver proteção do rim com mudança do tônus vascular na arteríola aferente, a pressão elevada ela é integralmente transferida ao glomérulo renal. Então, a pressão sistêmica, a pressão arterial sistêmica se eleva, não existe um processo de proteção para evitar que a pressão em nível glomerular também aumenta. Não. Essa pressão arterial sistêmica ela é integralmente repassada para o glomérulo renal, que vai fazer com que os glomérulos, né, individualmente elevem a sua taxa de filtração glomerular e acabam se lesando, né, que é o efeito profibrótico. Os demais néfrons que estão inicialmente preservados, o mesmo processo que a gente falou, vão hiperfiltrar para compensar a inoperância daqueles que foram lesados e ficarão também comprometidos. Deu para entender, gente? Olha que interessante.
No Harrison, tem uma parte do Harrison que ele fala que o controle da pressão arterial no paciente diabético, com paciente com comprometimento renal, né, assim, que no paciente diabético seria até mais importante o controle da pressão arterial do que o próprio controle glicêmico, para evitar a progressão da nefropatia diabética. Claro, gente, que a gente prioriza ambas as situações, né? Eu tenho que controlar muito bem a glicemia e controlar muito bem a pressão. Mas, dada a importância, acho que eles colocam isso para ressaltar a importância do controle da pressão arterial nesse paciente, tá? Gente, tudo certo? Todo mundo junto? Bem, isso aqui é um ponto, gente, que a gente começou a colocar, não tem tanto tempo assim, acho que 2019 para cá que a gente começou a falar sobre isso aqui, sobre a função tubular e o feedback tubulo-glomerular. Isso por conta de uma classe terapêutica que eu vou mostrar para vocês no tratamento, que ela é importante para evitar a progressão da nefropatia diabética. Então, olha só, o diabetes, ele se associa à redução de entrega de sódio em nível de mácula densa. Gente, preste atenção um pouquinho em mim. Eu vou desenhar aqui, não olhem para... Assim, vocês estão de cara no slide, eu entendo, mas olha mais para a minha figura aqui. Em nível de túbulo contornado proximal, então estou lá no iniciozinho do néfron, né? Então, o glomérulo, lembra? O glomérulo aqui, ó, arteríola aferente, cápsula de Bowman, arteríola eferente, e aqui eu tenho o sistema tubular, né? Que começa aqui, vou apagar isso aqui, opa. Começa aqui com... aqui não dá, peraí. Tem que fechar e voltar de novo. Que começa aqui, então, ó, aqui cápsula de Bowman, e aqui o sistema tubular, né? Túbulo contornado proximal, tá? Túbulo contornado proximal. Então, aqui o capilar. O capilar, né? O tufo glomerular. Tá? Então, nesse nível aqui, o ultrafiltrado foi produzido e está indo aí, né? Está indo em direção ao sistema tubular, né? Primeira porção, túbulo contornado proximal. O que tem de muito importante que a gente vai focar aqui? Existe aqui os cotransportadores sódio-glicose, que no paciente diabético está up-regulado. O que é isso? Eles funcionam demais, né? Isso especialmente em paciente com descontrole da glicemia, tá? Eu vou tentar aqui, opa. Então, o paciente que tem uma glicemia acima de 180, esse cotransportador sódio-glicose vai reabsorver, opa, eu estou brigando aqui com essa canetinha. Esse cotransportador vai reabsorver muito sódio e glicose em excesso. Então, se a glicemia está acima de 180, lembra, a glicose ela é filtrada, mas ela é praticamente toda reabsorvida aqui, né? Então, existe uma reabsorção muito intensa da glicose aqui. Quando a glicose no sangue está acima de 180, eu posso ter glicosúria, né? Não consigo reabsorver toda a glicose que é excretada e começa a apresentar glicosúria. Mas quando a glicemia no sangue está acima de 180, esse cotransportador aqui, ele reabsorve toda a glicose, todo o sódio que ele pode. Ele é cotransportador sódio-glicose, ele não reabsorve só glicose, reabsorve sódio também. O que acontece? Como ele reabsorve o máximo que ele pode de glicose e sódio, num paciente que está com a glicemia acima de 180, aí tem um fenômeno, não sei se vocês vão lembrar, do que a gente chama de mácula densa. Vocês lembram disso? Mácula densa. Aí eu vou fazer um desenho aqui, não sou boa desenhista, mas imagine aqui, ó, que é esse túbulo contornado proximal, ele vai continuar, né? Alça de Henle, né? O ramo descendente, ramo ascendente, e até que chega o túbulo contornado distal. E o túbulo contornado distal, ele encosta na arteríola aferente. Aqui está a arteríola aferente, e esse aqui é o túbulo contornado distal. Desculpa o meu desenho aí, espero que vocês usem imaginação. Estão conseguindo entender? O contornado distal, ele encosta na parede da arteríola aferente. A arteríola aferente,
E aqui, ó, é o túbulo contornado distal. E no túbulo contornado distal tem umas células que se especializaram em detectar sódio. É um sensor de sódio chamado mácula densa. E essa mácula densa está em contato muito próximo com as células aqui também modificadas da parede da arteríola aferente. Então, aqui, ó, na arteríola aferente, essas células aqui que encostam, vou tentar colocar aqui o meu mouse, olha. Aqui, ó, na arteríola aferente, né, as células que encostam na parede do túbulo contornado distal também se modificam, são as células justaglomerulares, que produzem renina, tá? E também, quando chega pouco sódio aqui, o que o organismo entende? Já que reabsorveu muito, que está chegando pouco sangue aqui. Ele entende que o paciente está com uma baixa volemia. E aí ele abre a arteríola aferente. Olha que interessante, tá? Além de liberar a renina, que fecha a arteríola eferente. Porque, não sei se vocês lembram, o que a renina faz? Vocês lembram o que a renina faz? Como é que a renina atua, gente? Alguém pode me ajudar? A renina transforma o angiotensinogênio, que é produzido pelo fígado, em angiotensina 1. E depois a enzima de conversão da angiotensina transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. E a angiotensina 2, ela fecha a arteríola eferente, tá? Então, olha que interessante esse mecanismo aqui. Deixa eu ler junto com vocês agora. Depois eu quero saber se vocês entenderam mesmo, tá? Então, eu vou colocar o mouse aqui, peraí. Opa, foi. Então, ó, função tubular e feedback túbulo-glomerular. O diabetes se associa à redução de entrega de sódio em nível de mácula densa. Lembra, mácula densa está onde? Túbulo contornado distal, é o sensor de sódio. Por que chega menos sódio lá? Porque os cotransportadores sódio-glicose, tem 1 e 2, eles estão up-regulados, eles estão funcionando em excesso. Onde que eles estão? Lá no túbulo contornado proximal. Em pacientes diabéticos, eles estão funcionando em excesso quando a glicemia está acima de 180. Aí, o que o organismo ele faz? Ele reabsorve o máximo que ele pode de sódio e glicose a esse nível. E acaba ofertando menos sódio em nível distal, em nível de túbulo contornado distal, onde está a mácula densa. E a mácula densa está em íntimo contato com as células justaglomerulares, que são, na verdade, células modificadas da parede muscular lisa da arteríola aferente. E aí, a maior liberação de renina, que eu falei para vocês, a renina faz a angiotensinogênio virar angiotensina 1, depois a enzima de conversão da angiotensina, isso, que está lá que é produzido no pulmão, faz a angiotensina 1 virar angiotensina 2, né? E em suma, o que acontece? Aumenta a produção de angiotensina 2, que fecha a arteríola eferente, e há uma redução da resistência da aferente, aumentando a hiperfiltração. Então, que poderosa será uma droga que consiga bloquear esse mecanismo? Então, se eu tiver um inibidor desses cotransportadores, eu vou conseguir restaurar esse feedback túbulo-glomerular. O que é feedback túbulo-glomerular, né? Tem uma alteração no aporte, na entrega de sódio em nível tubular na mácula densa, a mácula densa conversa com a arteríola aferente, então há uma resposta em nível glomerular, né? Abrindo a aferente e fechando a eferente, com a intenção de fazer o quê? Aumentar a excreção de sódio, tá? Ainda na patogênese, a gente precisa falar que a hiperglicemia, resistência insulínica e a dislipidemia induzem a produção de citocinas inflamatórias. Dentre elas, uma que se destaca é essa aqui, ó, TGF-beta, que é uma molécula profibrótica, que se relaciona à hipertrofia da célula mesangial e da expansão mesangial, que eu vou mostrar para vocês adiante, é uma das características da alteração histopatológica que a gente vê na nefropatia diabética, tá?
Todo mundo bem até aqui? Por favor, gente, se manifeste. Eu quero saber se vocês estão acompanhando. Acho que tá tudo certo, professora. Tá entendendo direitinho? Por enquanto, sim. Beleza, Letícia. Então, vamos lá. Fases da nefropatia diabética. Eu vou mostrar para vocês a fase da nefropatia diabética de uma forma didática. Em muitos casos, na prática, a gente vê sim essa evolução. Mas, eu vou mostrar para vocês adiante que, do ponto de vista clínico, não necessariamente a gente precisa ter essa evolução tão certinha para eu falar que eu tenho um paciente com nefropatia diabética. Bem, como eu disse para vocês, a hiperglicemia induz a hiperfiltração glomerular. Em 5 a 10 anos do início do diabetes, eu teria o que a gente chama de microalbuminúria. Gente, os livros já trazem, os mais modernos, trazem uma nomenclatura um pouquinho diferente. Vou fazer uma pausa aqui, uma observação. A microalbuminúria pode dar uma ideia de que micro é bobinho, né? Besteira, pouca perda de albumina. Mas não, já é um marcador de agressão renal. Então, a literatura médica mais moderna fala em albuminúria moderadamente aumentada, quando a albuminúria está entre 30 miligramas a 300 miligramas em 24 horas. Lembrando que eu posso fazer a medida da albuminúria de duas maneiras, ou através da urina de 24 horas, e aí eu vou fazer a dosagem de microalbuminúria numa urina de 24 horas. E aí o resultado vai ser 30, no caso da microalbuminúria, de 30 a 300 miligramas em 24 horas, né? Se eu tiver um resultado, colheu a urina de 24 horas, levou para o laboratório. O rapaz do laboratório mediu, naquela urina de 24 horas, deu até entre 30 e 300 miligramas de albumina em 24 horas, eu tenho o que a gente chama de microalbuminúria. Para evitar coletar a urina de 24 horas, eu posso fazer numa amostra isolada de urina, também chamada de spot urinário, SPOT, spot urinário, uma chamada de relação albumina-creatinina. Numa amostra isolada de urina, um potinho, 20 ml de urina, o rapaz do laboratório vai dosar a albumina urinária e a creatinina urinária. Vai fazer uma continha, dividir um pelo outro e vai encontrar um resultado que tem que dar entre 30 e 300 também. Só que aí cabe uma observação. O método usado para fazer a relação albumina-creatinina é um método muito sensível, né? É muito pouquinho que se mede, né? Então, o resultado é em miligramas de albumina por grama de creatinina. Normalmente é assim. Pode ser também microgramas de albumina por miligramas de creatinina. Mas, normalmente, o resultado é miligrama de albumina por grama de creatinina, tá? E equivale, gente, ao resultado de urina de 24 horas. Então, também microalbuminúria, nesse caso, é de 30 a 300. Outro nome para microalbuminúria, qual é mesmo? É albuminúria moderadamente aumentada, tá? E quando eu tenho, depois de mais 5 a 10 anos após o início da microalbuminúria, eu tenho o que é chamada de macroalbuminúria, né? Que aí é quando a perda de albumina já é superior a 300 miligramas em 24 horas, tá, gente? Pode chegar a 25 gramas em 24 horas. Claro que esse paciente aí já vai ter o que a gente chama de síndrome nefrótica, lembra? Na aula passada eu falei que o paciente com nefropatia diabética, ele poderia fazer um quadro de síndrome nefrótica, tá? E, por fim, o paciente tem um prejuízo da sua função renal. Notem que a evolução natural da doença, ela requer tempo de doença, né? Eu não tenho um paciente que eu faça um diagnóstico agora, por exemplo, diabetes mellitus tipo 1, que eu sei exatamente quando começou, tipo 2 eu não sei quando exatamente começou, eu sei quando diagnosticou, mas ele já podia ser diabético há anos e a gente não sabia, né? Mas o tipo 1, normalmente, ele interna, ele tem um quadro abrupto, né, que leva à internação, e aí a gente sabe quando começou esse diabetes tipo 1. De alguma forma, a doença se mostra e rapidamente o diagnóstico é feito, do tipo 1. Então, eu tenho um paciente que fez diagnóstico tipo 1 agora. Daqui a um ano, ele não pode ter nefropatia diabética. Existe um tempo para que haja agressão ao parênquima renal e perda de função renal, tá? E mais uma coisa, essa agressão não vai ser exclusivamente dos rins. Se o paciente tem tempo de diabetes, descontrole do diabetes, né?
e descontrole metabólico. Geralmente, o descontrole não é só da glicemia, mas da pressão, do colesterol, enfim, né? Ele não vai ter um comprometimento só renal. Muitas vezes, no tipo 1, eu vou ter também um comprometimento do fundo de olho, vou ter uma retinopatia diabética, que eu vou mostrar adiante para vocês, tá? Gente, então é só para resumir com essa figura, que é uma figura super antiga, mas que ajuda a gente a entender, né, didaticamente, a evolução natural da nefropatia diabética. Mas observação, nem todo paciente evolui assim. Tanto é que hoje, para fazer o diagnóstico, não necessariamente eu vou ter que ter essa evolução aqui, tá? Então, no início, eu tenho um paciente com hiperfiltração e ou microalbuminúria. Então, ele pode, olha só, gente, a hiperfiltração, ó, tem uma taxa de filtração glomerular superior a 130 ml minuto, aqui até 160 ml minuto. Ele já começa a ter microalbuminúria, né? Daqui a pouco ele já tem o quê? Macroalbuminúria, né? Que é a albuminúria severamente aumentada. Daqui a pouco ele tem redução da função renal. Mas isso ao longo de anos de hiperglicemia, até que ele evolui com doença renal em estágio terminal, que é um termo que a gente evita usar, porque parece que o paciente está em estágio terminal. Na verdade, quem está em estágio terminal são os rins do paciente. Então, a gente prefere usar doença renal crônica em estágio 5, tá? Mas, nesse momento aqui, ele já precisa substituir a sua função renal por um método de diálise ou transplante, tá bom? Esse aqui, olha, é um modelo também conceitual da história natural da nefropatia diabética, assim, uma abordagem um pouco mais moderna, né? Mas o que a gente tem aqui é, olha, hiperglicemia o tempo todo, né? Do início ao fim. Aí eu tenho lesão, injúria celular, e eu acho legal essa figura porque ela mostra tanto o comprometimento clínico quanto o histopatológico. Então, aqui eu tenho injúria celular, expansão mesangial, glomerulosclerose, fibrose intersticial e inflamação. Clinicamente, o que o paciente tem? Microalbuminúria, macroalbuminúria. Em relação à função renal, né? Aqui em relação à albumina, né? A perda de albumina ao longo do tempo. Então, assim, depois de 5 anos de hiperglicemia, né? Tem microalbuminúria. A macroalbuminúria depois de bastante tempo de hiperglicemia, praticamente 20 anos. A taxa de filtração glomerular inicialmente é alta, depois normal, baixa, até que o paciente evolui com doença renal em estágio terminal. A hipertensão arterial, né? Ela vai se tornando cada vez mais presente e de difícil controle. E a doença cardiovascular, infecções e mortes, né? E as complicações renais. Que complicações renais são essas? Anemia, um minuto, filha. Anemia, alteração óssea, retinopatia e neuropatia. Só um minutinho, gente. Oi, gente, desculpa. Pessoal, entenderam direitinho aqui? Tudo certo? Sim, professora. Beleza, gente. Então, vamos lá. Então, como eu disse para vocês, essa apresentação é uma apresentação didática. Modernamente, a gente considera a possibilidade da albuminúria regredir, mesmo a partir de níveis severamente elevados, né? Especialmente quando a gente faz alguma intervenção terapêutica. Agora, preste atenção nisso. Níveis reduzidos de taxa de filtração glomerular podem ocorrer e progredir para doença renal crônica avançada sem albuminúria. Isso, gente, é algo muito novo, né? Nos livros, normalmente o que a gente lê é o paciente vai ter microalbuminúria, quer dizer, vai ter hiperfiltração e ou microalbuminúria, né? A microalbuminúria já pode estar junto do processo de hiperfiltração, né? Ou pode vir um pouquinho depois. Depois, macroalbuminúria e depois perda de função renal. O que a literatura mais moderna diz? Gente, eu posso ter um paciente com níveis reduzidos de taxa de filtração glomerular mesmo sem ter albuminúria. Tá?
Mas, claro, eu vou ter que ter um olhar, eu vou ter que ter eu vou ter que entender aquele caso para ver se eu posso fechar mesmo que é nefropatia diabética, tá? Então, de modo que alguns experts sugerem que o rápido declínio da taxa de filtração glomerular seja de maior importância prognóstica do que a própria albuminúria, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora da correção histopatológica. Bem, vamos entender então o que acontece em nível glomerular, em nível tubular, né, na histopatologia. Então, olha só, após 1 a 2 anos do diabetes clinicamente manifesto, eu vou ter as primeiras alterações morfológicas no rim. Isso aqui, gente, eu tirei do Harrison, tá? O espessamento da membrana basal é o principal indicador sensível da presença de diabetes, não com nefropatia diabética clínica. Então, olha só, o paciente ele tem diabetes, ele pode ter lá espessamento da membrana basal. Isso não significa que já tenha nefropatia diabética clinicamente manifesta. Olha só que interessante, né? Então, mesmo antes que ele tenha comprometimento renal clínico, ele já tem comprometimento histológico, com espessamento da membrana basal. A alteração da composição da membrana basal que vai perder o sulfato de heparana. E é o sulfato de heparana que confere carga negativa à membrana basal. Gente, olha só, a albumina tem carga negativa. A barreira de filtração glomerular tem carga negativa. Se a membrana basal perde sulfato de heparana, que é o que dá carga negativa para a barreira de filtração glomerular, aquela repulsa que normalmente existe, né, a albumina, não somente pelo tamanho que ela tem, que é uma molécula grande, com 69 mil daltons, mas também pela sua carga negativa, ela não consegue atravessar a barreira de filtração glomerular. Mas existe perda dessa carga negativa. Isso facilita a perda de proteína, de albumina, tá? E é a expansão da matriz mesangial que se correlaciona com as manifestações clínicas da nefropatia diabética. Eu vou mostrar a imagem para vocês, vai ficar mais fácil de ver, tá? Essa expansão mesangial está associada ao desenvolvimento de esclerose mesangial. E essa esclerose ela pode se organizar em nódulos, que é a glomerulosclerose nodular. Então, esses nódulos, isso aqui, gente, é importante que vocês entendam, porque esses nódulos de Kimmel-Wilson estão intimamente relacionados à nefropatia diabética, tá? E o paciente que tem nefropatia diabética, às vezes você biopsia porque você não tem certeza se o comprometimento renal do paciente é ou não pelo diabetes. Vamos lá que aí você biopsiou, você ficou na dúvida, biopsiou. Encontrou nódulos de Kimmel-Wilson. Nódulos de Kimmel-Wilson estão intimamente relacionados ao diagnóstico de nefropatia diabética. Então, o que são os nódulos de Kimmel-Wilson? É uma esclerose. Esclerose é uma coisa que fibrose, gente. Então, uma esclerose no mesângio. Lembra? O mesângio é aquela estrutura que tem no glomérulo entre as alças capilares glomerulares, que fazem um enchimento ali entre as alças, né? E eles se organizam em nódulos. Então, são glomerulosclerose nodular ou nódulos de Kimmel-Wilson, que tem um aspecto na hematoxilina e eosina, né? Ele é rosinha, são nódulos eosinofílicos PAS positivo. Imunofluorescência, eu vou ter depósitos inespecíficos de G, depósitos de forma linear, e GMC3, né? A imunofluorescência permite identificar a presença de anticorpos, né? Depositados ali em alguma estrutura do glomérulo. Então, a gente tem depósitos inespecíficos. Na microscopia óptica, não tem depósitos imunes, igual eu tenho, por exemplo, lá quando a gente falou em nefropatia membranosa, né? Que a gente tinha formação de imunocomplexos. Não tem depósitos imunes, de imunocomplexos. Alterações vasculares, eu vou ter alteração nos vasos sanguíneos, na parede do vaso sanguíneo eu tenho aterosclerose hialina e hipertensiva, graus variáveis de glomerulosclerose, alteração túbulo intersticial, e eu não consigo diferenciar a biópsia renal de um paciente com diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2. Então, a biópsia renal de um paciente com nefropatia diabética, seja diabético tipo 1 ou tipo 2, a biópsia é idêntica, tá? Essa imagem aqui, gente, essa imagem aqui é do Harrison, uma imagem bem legal, olha só. Me acompanhe. Esse aqui é um glomérulo normal. Então, olha que linda essa imagem, ó. Aqui a cápsula de Bowman, né? Aqui é o espaço de filtração glomerular.
Olha as alças capilares glomerulares, que gracinha, tudo bonitinho, né? Tudo bonitinho. Aqui tem um túbulo renal, né? Tá bem, bem bonitinho. Outro túbulo renal aqui, né? Então, a histopatologia normal. Aqui, observem, é como se tivesse passado uma canetinha rosa. Dentro das alças capilares glomerulares, eu tenho uma acentuação dessa matriz mesangial. Então, eu tenho uma expansão da matriz mesangial. E as células mesangiais, que são essas células que ficam entre, né, preenchendo as alças capilares glomerulares, elas se proliferam, começa a ter uma proliferação das células mesangiais, tá? Já no C, eu já tenho, assim, uma expansão mais proeminente. Observe, olha, como é que a expansão é mais proeminente. No D, olha só, já começou a formar nódulo, olha. São os nódulos eosinofílicos. Então, eu já tenho, nas alças capilares glomerulares, aquela expansão mesangial, ela se organizou, formando nódulos, que são os nódulos de Kimmich-Wilson. Isso aqui é uma glomerulosclerose nodular. Aqui eu já tenho dilatação dos capilares, formando microaneurismas, olha só, tá vendo? Esses microaneurismas, né? E aqui é um glomérulo totalmente esclerosado, ele já não funciona mais. Olha a diferença desse glomérulo para desse quadrinho A aqui, né? Do F para o A. Não tem mais espaço para filtração, as alças capilares glomerulares já não são mais perceptíveis. O que eu tenho aqui é um glomérulo totalmente esclerosado, fibrosado, tá? Então, aqui é só para fazer aqui deixar mais claro, né? A lesão de Kimmich-Wilson, né? Esses nódulos aqui eosinofílicos. Aqui, a parede do vaso sanguíneo, né? Com uma hialinose arteriolar. E aqui, gente, essa imagem eu trouxe da internet, eu achei ela super interessante. Faz um comparativo entre a histopatologia e a fisiologia. Então, olha só, ó, do ponto de vista funcional, no início eu tenho hiperfiltração, depois microalbuminúria, depois proteinúria maciça, né, macroalbuminúria, e doença renal avançada. Na hiperfiltração, que é quando eu tenho já diabetes descontrolado, eu tenho espessamento da membrana basal, né? Quando eu tenho microalbuminúria, já tenho nefropatia diabética instalada, é quando eu tenho a expansão mesangial, né? Quando eu tenho glomerulosclerose, eu já vou ter o quê? Proteinúria. Tudo isso vai levar à esclerose global e à doença renal em estágio avançado, né? Com indicação de terapia renal substitutiva. Bem, existe uma relação, isso aqui é bem interessante para a prática, gente, uma relação que existe entre a retinopatia diabética e a nefropatia diabética. Presta atenção nisso. Mais de 90% dos pacientes com diabetes mellitus tipo 1, com nefropatia diabética, tem também retinopatia diabética. Então, chega para você um paciente no consultório com diabetes mellitus tipo 1. Ele tem lá uma proteinúria de, sei lá, 4 cruzes em 4, uma creatina de 3. Mas ele fala que ele é diabético há 2 anos. Estranho, gente. Será que é isso mesmo? Então, será que essa doença não é uma doença pelo diabetes? Pelo tempo de diabetes, está estranho. Não é para ele ter comprometimento da função renal, uma proteína tão importante depois de 2 anos de doença. Faz um fundo de olho. Tem retinopatia diabética? Tem. Poxa, esse paciente não é diabético há 2 anos, ele é diabético há muito mais tempo. Porque teve tempo também de lesar a retina. Né? E aí eu não vou precisar biopsiar esse paciente. Eu indiretamente entendi que se houve tempo para lesar a retina, houve tempo para lesar o rim. E aí eu consigo entender que existe sim uma relação de nexo causal entre o diabetes e o comprometimento renal, tá? Cerca de 60% dos pacientes com DM2, com nefropatia, têm retinopatia diabética. Aí, gente, essa correlação ela é mais fraca. Né? Então, eu não posso afirmar que um paciente com diabetes tipo 2
que não tenha retinopatia, mas que tenha albuminúria ou perda de função renal, que não seja pelo diabetes. Eu vou ter que entender melhor essa situação, porque sim, de cada 10 pacientes, 4 pacientes com nefropatia não terão retinopatia diabética e 6 terão, tá? Agora, há uma correlação altamente significativa entre a retinopatia e a presença de nódulos de Kimmich-Wilson, tá? Gente, como é que a gente rastreia a nefropatia diabética? Olha, eu tenho que pesquisar microalbuminúria. E aí, como é que eu faço isso? Quando é que eu faço? A primeira pergunta, né? Aí vamos perguntar primeiro, como eu realizo pesquisa de microalbuminúria? Como que eu já expliquei para vocês, mas eu queria que vocês colocassem no bate-papo. Como eu faço a pesquisa de microalbuminúria, gente? Escreve para mim no bate-papo. Vocês são médicos do paciente, o paciente chegou para vocês lá no consultório e falou assim, doutor, eu quero saber se eu tenho diabetes, se eu tenho problema renal do diabetes. Aí a gente está conversando aqui que a gente vai ter que fazer a dosagem de microalbuminúria. Pergunto para vocês, como eu faço? Pode me ajudar aí? Letícia, Luiz, todo mundo que está aí na aula, né? Mariana, Gabriel, Elvésio. Me ajuda aí, gente. Luana. Urina de 24 horas, Luiz, tá certo. Letícia, vamos junto aqui, ó. Se eu pedir, o que o Luiz Ricardo colocou é uma alternativa. Eu posso falar para o paciente, seu João, o senhor vai fazer o seguinte, ó, o senhor vai dosar claro que ele não vai entender, então você tem que falar com jeitinho, né? Seu João, eu preciso que o senhor faça, para mim, um exame. O senhor vai juntar a urina de 24 horas e vai levar no laboratório. Tá bom, seu João? Tá bom. Como é que você vai fazer o pedido? Você vai colocar assim, material, urina de 24 horas. Exame solicitado, dosagem de microalbuminúria. Essa é uma forma. A outra forma foi que o Carlos colocou aqui pra gente. Carlos, isso aí. É o spot urinário. Como é que a gente fala para o paciente? Seu João, o senhor não vai precisar juntar a urina de 24 horas, não. O senhor vai levar um potinho de urina. Normalmente é a primeira ou a segunda da manhã, né? Ele colhe um potinho de urina e leva para o laboratório. Lá no laboratório, o rapaz vai dosar a albumina urinária e a creatinina urinária. Aí vai fazer uma continha. O próprio rapaz do laboratório já vai liberar para vocês. Na albuminúria, já vai ser liberado para vocês o resultado. A relação albumina-creatinina, que é o spot urinário. Eu posso fazer o spot urinário com a relação albumina-creatinina ou com a relação proteína-creatinina. O que eu quero ver aqui é a albuminúria, porque eu quero chegar, gente, bem precocemente. Então, eu faço a relação albumina-creatinina, que usa um método mais sensível, consegue detectar perdas muito pequenininhas de albumina na urina, né? Aí faz a relação albumina-creatinina, cujo resultado vai vir miligramas de albumina por grama de creatinina. Qual o normal? Até 30. Tem autores, gente, uma literatura mais moderna fala que o normal num paciente jovem é até 10. Que de 10 a 30, 10 a 29, já seria o que a gente chama de albuminúria levemente aumentada. De 30 a 300, moderadamente aumentada, e maior que 300, severamente aumentada, tá? A moderadamente aumentada é a microalbuminúria e a severamente aumentada é a macroalbuminúria. Tá beleza? Só para vocês estão entendendo o que a gente está falando. Então, gente, eu vou fazer a pesquisa de microalbuminúria através da dosagem da microalbuminúria em urina de 24 horas ou através do spot urinário, que é essa continha, a gente chama de relação albumina-creatinina. Quando que vai realizar? Diabetes mellitus 1, 5 anos após o diagnóstico e a partir daí anualmente. No tipo 2, no diagnóstico, porque eu não sei exatamente quando é que ele ficou diabético de fato. E a partir daí, anualmente. E aqui eu estou acrescentando uma informação que eu não colocava nas aulas anteriormente, da importância de também se dosar creatinina na avaliação de todo paciente diabético. Falei anteriormente para vocês que a gente pode ter uma taxa de filtração glomerular reduzida mesmo num paciente sem albuminúria,
né? E isso ser decorrente da nefropatia diabética. Isso não é o mais comum, mas isso pode acontecer, tá? Então, ao avaliar, né, se há comprometimento renal de um paciente diabético, dosem a creatinina no sangue e numa urina. Amostra isolada de urina, eu posso fazer o spot urinário, que é a relação albumina-creatinina. E spot, gente, é esse método de dividir uma coisa pela outra numa amostra única de urina, né? Um pouquinho de urina só, amostra isolada de urina. E a outro método é na urina de 24 horas dosar a microalbuminúria, tá? Só para poder deixar claro para vocês, gente, que 30 miligramas por grama, né, de albumina equivale a perda de 30 miligramas em 24 horas. São métodos diferentes, mas o número é o mesmo, tá? Gente, vocês estão acompanhando? Ai, 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 hein? Eu estou aqui para tirar dúvidas sempre, mas eu queria muito que vocês se manifestassem. Vou passar um desafio daqui a pouquinho para vocês. Então, vamos lá. Ó. O diagnóstico é clínico. Como eu falei, a orientação é, pelo menos uma vez por ano, medir a albuminúria, fazer o spot, relação albumina-creatinina, e estimar a taxa de filtração glomerular a partir da creatinina sérica, a fórmula CKD-EPI, tá? Então, o paciente diabético tem que fazer isso sempre, todo ano. Tá bom, gente? Isso no rastreamento, né? Se a gente identificar que tem nefropatia diabética, aí o acompanhamento é mais próximo, tá? É a cada 3 meses ou a cada 6 meses, dependendo da função renal. Um intervalo de 3 a 6 meses, vai depender do seu paciente, tá? Como eu faço o diagnóstico de nefropatia diabética, gente? Se eu tiver persistência de microalbuminúria ou taxa de filtração glomerular menor que 60 ml por minuto por mais de 3 meses, e uma comprovação de que esse paciente tem tempo de diabetes suficiente para ter lesão renal, eu faço o diagnóstico. Então, vamos entender isso melhor. Ó, persistência de microalbuminúria, então eu vou fazer mais de uma vez aquela relação albumina-creatinina. Eu faço uma vez, deu maior que 30, né, que é o nosso limite, 30 e 300, até maior que 300, está alterado. Eu faço pelo menos mais 2 vezes, gente, assim que a gente faz na prática, tá? E a gente avalia. Bem, realmente está aumentado. Então, existe uma perda de albumina persistente. Porque eu posso ter, por exemplo, uma infecção urinária e temporariamente ter uma perda de albumina na urina, tá, gente? Mas assim, eu percebi que ela é persistente. Ou, então eu não preciso ter albuminúria. Se eu tiver uma taxa de filtração glomerular menor que 60 por mais de 3 meses, também está valendo, tá? Mais longa duração do diabetes ou retinopatia diabética estabelecida. Então, se eu tiver um paciente com diabetes mellitus tipo 1 com mais de 5 anos, já é tempo suficiente para eu falar que ele pode realmente ter nefropatia diabética se ele tiver albuminúria persistente ou taxa de filtração glomerular menor que 60. Já o paciente com diabetes tipo 2, ele já pode ter nefropatia diabética no diagnóstico. Por quê? Porque eu não sei exatamente há quanto tempo ele era diabético antes. E nesses casos já é frequente que ele tenha ou microalbuminúria ou a taxa de filtração glomerular reduzida, tá? E como eu falei para vocês, uma pista muito boa é retinopatia diabética, né? Uma observação aqui, pacientes com controle glicêmico e da pressão arterial inadequados aumentam a probabilidade do diagnóstico. Se ele tem uma glicemia descontrolada e a pressão descontrolada, a chance realmente dele ter comprometimento renal pelo diabetes é muito grande. E aqui, gente, ó, só para a gente ver o fundo de olho. Como é que é um fundo de olho de um paciente com nefropatia diabética? Ele pode ter ou não retinopatia diabética, né? Lembrando que a correlação em relação ao DM1 é maior que em relação ao DM2. Em pacientes com evidência de doença renal, a presença de retinopatia diabética proliferativa se correlaciona com características patológicas da doença renal. Lembra? Kimmich Wilson. Assim, o diagnóstico clínico de doença renal diabética pode ser feito em pacientes com retinopatia estabelecida, mesmo que a duração do diabetes seja curta. É o exemplo que eu falei para vocês. Poxa, o cara fala que tem diabetes tipo 1 a 1 ano, mas já tem um comprometimento renal importante. Será que é por uma outra doença renal? Porque, gente, um paciente diabético ele pode ter uma glomerulopatia, não pode? Pode. Aí como é que eu vou saber
Se ele for tipo 1, faz um fundo de olho. Se achar retinopatia diabética, ele é diabético há mais tempo. No tipo 2 também. Se ele tiver retinopatia diabética, é comprometimento renal pelo diabetes, sim. Só que no tipo 2, se ele não tiver retinopatia diabética, gente, aí eu não consigo ter certeza se é ou não nefropatia diabética. Vou ter que entender, se for o caso, até biopsiar, se eu não tiver certeza, tá? E é justamente aqui que vem, ó. Eu tenho que biopsiar... Professora, Oi! Pode posso falar. fazer uma pergunta que eu não entendi rapidinho? Certeza, claro. Então, para o paciente, para afirmar que ele tem uma lesão renal, então, pela diabetes, ele tem que ter uma retinopatia antes? Não, não tem não. Ó, o tipo 2, por exemplo, assim, o tipo 1 é muito comum. Se ele tiver comprometimento renal, ele também tem retinopatia diabética. Agora, o tipo 2, ele pode ter um comprometimento renal pelo diabetes e ter um fundo de olho ainda sem retinopatia diabética, tá? Essa correlação não é tão grande como no tipo 1. Mas aí, normalmente, assim, a gente vai conversar com o paciente, vai entender há quanto tempo que ele é diabético, né? Vai olhar para a história desse paciente, né? Vai ver os exames pregressos, para ver se ele, poxa, mas está estranho, eu estou achando que isso não é do diabetes, não. Aí, biopsia. Se eu tiver uma relação de nexo causal, eu percebo, não, pô, esse cara não tem diabetes há muito tempo. Ele pode não ter um fundo de olho alterado, mas ele tem diabetes há 20 anos, descontrolado há muito tempo. Bem, eu vejo o todo do paciente para eu poder tentar definir, então, se pode ser do diabetes ou não. Entendeu? Mas, assim, não necessariamente eu vou ter retinopatia diabética. No tipo 1, quase sempre, e no tipo 2, você tem aí 60% de chance de ter. Tá? Entendi. Obrigada, professora. Mas te ajuda se tiver, tá? Entendi. Obrigada. Nada. Ó, a biópsia renal é raramente indicada para se confirmar o diagnóstico. Quando é que eu indico a biópsia renal? Quando eu tenho uma forte suspeita de um diagnóstico outro que não nefropatia diabética. Então, eu estou pensando assim, poxa, esse cara aqui tem uma doença renal, mas não deve ser do diabetes, né? Então, eu estou suspeitando que seja uma glomerulopatia, uma síndrome nefrótica, por exemplo, primária. Esse paciente pode, na verdade, ele ter uma glomerulonefrite membranosa, ele pode ter uma glomerulosclerose segmentar e focal por outra primária, né? De uma doença que começou no rim, que não tem nada a ver com a doença sistêmica, que é o diabetes, ou uma glomerulonefrite. Mas quando é que eu penso nisso? Quando é que eu suspeito de outra doença? Por exemplo, paciente com diabetes mellitus, tipo 1, há menos de 5 anos e que não tem retinopatia diabética. Poxa, ele tem 90% de chance de, quando ele tem nefropatia, ele ter retinopatia. De cada 10 pacientes, 1 não vai ter. Ele tem diabetes há menos de 5 anos, pouco tempo. Tem um fundo de olho normal e tem um quadro exuberante de doença renal. Tem lá 4 cruzes de proteína no EAS, se quantifica, dá 6 gramas de proteinúria. Tem uma creatinina muito alterada de 4 de creatinina. Bem, tem alguma coisa estranha. Nesses casos, eu posso avaliar a indicação de biópsia renal. Desde que os rins sejam biopsiáveis, né? O que são rins biopsiáveis? Eles têm que ter uma relação cosmomedular preservada e tamanho renal preservado. Os rins já diminuídos de tamanho, com perda de relação cosmomedular, não é para biopsiar. Não traz nenhum diagnóstico, porque já são rins crônicos, e o que eu vou encontrar é glomerulosclerose global, né? E ainda tem risco para o paciente, porque é um rim com mais dificuldade de ser biopsiado, tá? Então, outra situação, quando eu tenho hematúria glomerular. Em algum momento até aqui eu falei para vocês que o paciente com nefropatia diabética tem hematúria? Não, em momento nenhum eu falei. Então, se eu encontro num exame de urina desse paciente, né, hematúria, aí o EAS mostrou hematúria, aí eu faço uma urinálise com microscopia de fase. A microscopia de fase me mostra que essa hematúria tem origem glomerular, seja porque tem cilindros hemáticos ou tem hemácias dismórficas, ou ainda cilindros leucocitários. Bem, esse paciente deve ter uma glomerulopatia que não é nefropatia diabética. Ou ainda, um paciente com macroalbuminúria. Então, quando eu falo macroalbuminúria, é albumina maior que 300 miligramas em 24 horas, né?
Então, em pacientes com DM1, antes de 5 anos do diagnóstico, ou em pacientes com diabetes tipo 2, muitos anos antes do diagnóstico. Tem alguma coisa estranha. Ou então, o paciente, por exemplo, ele tem lúpus. Então, ele tem uma outra doença sistêmica que se manifesta frequentemente a doença renal. Também tem indicação de biópsia. E um outro ponto que é importante é quando o paciente aumenta subitamente e de forma sustentada a albuminúria, num período relativamente curto, de 1 a 2 anos. Então, assim, de um ano para o outro, ele que tinha, por exemplo, uma albuminúria de 30, vai para 3.000 miligramas de albuminúria. Então, ele aumentou 5 a 10 vezes o valor basal anteriormente, que era estável. Sempre que ele ia na consulta, lá estava 30 está assim, 40, né? Estava 40, 50 miligramas de albuminúria em 24 horas. Então, ele tinha microalbuminúria, mas sempre estável. No ano seguinte, ele vai para a consulta, está lá com 4.000 miligramas, 5.000 miligramas, né? Que são 5 gramas de albumina em 24 horas. Ele, nossa senhora, ele mais que quintuplicou, multiplicou por 10, né? Então, aí tem indicação de biópsia. Ou então, quando o paciente cai em mais de 5 ml por minuto, a sua taxa de filtração glomerular por ano, também é indicativo de biópsia, tá? Queria fazer aqui uma observação em relação aos rins do paciente com nefropatia diabética. Então, às vezes, o paciente está em diálise, ele tem rins de tamanho normal, muitas vezes até com a relação córneo-medular preservada. Numa fase inicial, quando o paciente está hiperfiltrando, o rim é até aumentado de tamanho. Depois ele fica no tamanho normal, mas às vezes o paciente é em diálise, você vê um rim com tamanho normal. Tá? Ele pode ter ou não perda de relação córneo-medular, mas o que chama atenção é o rim inicialmente aumentado e depois de tamanho normal. Tá? Então, tamanho renal, rins normais ou aumentados, né? E mesmo numa nefropatia avançada, com doença renal avançada, ele ter rins de tamanho normal. Isso é muito característico da nefropatia diabética, tá? Diferente de outras doenças glomerulares, onde as doenças glomerulares elas evoluem com diminuição do tamanho renal. Numa fase de cronicidade, glomerulonefrite crônica, que é o caminho final de todas as glomerulopatias, o rim diminui de tamanho, fica pequenininho, né? Na nefropatia diabética, apesar de ser uma doença glomerular também, né? O que a gente tem aqui é um rim de tamanho normal ou, no início, até aumentado de tamanho, tá? Eu vou mostrar para vocês agora, gente, eu vou até abrir a tela aqui para vocês me verem. Alguns alvos terapêuticos que depois eu vou discutir com vocês, mas eu vou discutir baseado num caso clínico que eu vou apresentar para vocês. Tá bom? Então, ó, como que eu trato o paciente? Eu até vi que eu acho que foi o Luiz, deixa eu ver quem foi que perguntou aqui. Qual a conduta para o paciente que tem hiperfiltração, caso ele não tenha microalbuminúria ainda? Eu vou deixar a gente responder daqui a pouquinho, tá? Mas é bacana a sua pergunta. Deixa eu ver se eu achar meu mouse sumiu aqui, senhor, achei. Então, vamos falar assim, controle glicêmico. O meu alvo terapêutico é manter a hemoglobina glicada abaixo de 7, tá? Controle da pressão arterial. Gente, eu vou mostrar para vocês que existem estudos mostrando que o controle da pressão arterial maior traz benefícios, né? A gente não deve deixar a pressão do paciente diabético acima de 130/80, tá? Isso aí é praticamente uma unanimidade. Tem situações que tem que deixar até um pouquinho mais baixo, quando o paciente é macroalbuminúrico, por exemplo, eu deixo assim 125/80 no máximo, né? Mas assim, o alvo terapêutico, se a gente guardar 130/80, tá ótimo. Sendo que eu só tenho que tomar cuidado em pacientes cardiopatas, vasculopatas, de não trazer um controle tão rígido. Eu vou mostrar um estudo para vocês daqui a pouquinho, da Inglaterra, mostrando até um controle ainda maior, mais intenso, né? Em torno de 120 de sistólicas, como sendo um alvo bastante interessante para esse paciente. Mas se eu controlar demais, né? Se eu levar, o rim não gosta de hipotensão, né? E para paciente cardiopata, coronariopata, eu tenho que tomar muito cuidado com esse controle também para ele não ser excessivo. Eu tenho que orientar o paciente a reduzir a ingesta de sódio para potencializar o efeito de ECA e de BRA, né?
manter o sódio urinário abaixo de 100 mEq por litro. Isso equivale a manter uma dieta de cloreto de sódio inferior a 6 gramas por dia, tá? Então, cloreto de sódio no máximo 6 gramas por dia. O controle da dislipidemia, eles são como sendo pacientes de alto risco cardiovascular, pelo menos de alto risco cardiovascular, às vezes é de muito alto risco cardiovascular. Eu tenho algumas calculadoras que permitem eu avaliar o risco cardiovascular. Mas são pacientes que minimamente são de alto risco. Então, vão se beneficiar, desculpa, gente, de estatina, sendo que a atorvastatina e a fluvastatina são as mais seguras. Eu uso no meu consultório mais frequentemente a atorvastatina e elas não requerem ajuste para a função renal, tá? Então, o LDL colesterol tem que ser mantido pelo menos abaixo de 100. Pacientes de alto risco cardiovascular pode ser que eu tenha que controlar abaixo de 70. Eu tenho que buscar a redução da proteinúria, né? Se o paciente tiver... Se eu utilizei um método relação proteína-creatinina, lembrando que também é spot urinário. Eu posso fazer pelo spot urinário, que é um método que divide albumina ou proteína por creatinina na amostra isolada de urina. Eu posso dosar proteinúria ou posso dosar a albuminúria. Se eu dosar proteinúria, eu estou dosando não só a albumina, mas outras proteínas urinárias. E aí eu tenho que manter, o meu objetivo é que essa proteinúria seja abaixo de 500 miligramas por grama de proteinúria. Se eu utilizei a relação albumina-creatinina, eu tenho que fazer com que ela seja abaixo de 300 miligramas por grama de albuminúria. E o tratamento não farmacológico, que tem a ver com qualidade de vida, com melhoria do estilo de vida, tá? Trouxe um caso clínico para vocês. Eu vou deixar aqui, são 3 horas e 18 minutos. Vou combinar de voltar aqui 3h30. Quero que vocês tracem um plano terapêutico para essa paciente, tá? Leiam o caso, discutam. Deixa eu ver se eu consigo dividir vocês em grupos. Espera aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo dividir vocês em grupos. Espera aí. Só um pouquinho aqui. Não sei se eu vou conseguir aqui. Aqui. Ó. Eu vou dividir vocês em 5 grupos, tá? Vou criar salas simultâneas e vou deixar aqui, deixa eu colocar primeiro, de novo, o caso para vocês fotografarem. Fotografem aí. Opa, peraí. Meu Deus, peraí. Tá aqui. Dá para vocês fotografarem, gente? Fotografa aí pra gente. Sim. Beleza. Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o compartilhamento, porque eu vou dividir vocês em salas simultâneas, vou dividir vocês em 5 salas. Quando for 3h30, a gente retorna, tá bom? Até já, tá? Na verdade, eu estou tentando estimular vocês para que que vocês fixem o que eu vou falar adiante, né? Mas, assim, eu queria saber, com o conhecimento que vocês têm até agora, como que vocês tratariam essa paciente, tá? Então, MFS, 60 anos, sexo feminino, branca, 50 quilos, sabidamente diabética, 20 anos e hipertensa, 5 anos. Vem encaminhada ao ambulatório de nefrologia devido à presença de espuma na urina. Ela está hipertensa, com 180% de pressão arterial e com edema em membros inferiores de 2 cruzes em 4. Ela faz uso de hidroclorotiazida, 25 mg, um comprimido pela manhã, atenolol, 25 mg, um comprimido de 12 em 12 horas. Só um pouquinho, gente, Peraí, só um minutinho.
Desculpa, gente. E ela usa também, então, atenolol, 25 miligramas de 12 em 12 horas, metformina 500 miligramas, um comprimido após almoço e jantar. Aí nós temos aqui os exames laboratoriais realizados há 1 ano, com uma creatinina de 1 cruz em 4, creatinina de 2 miligramas por decilitro, creatinina do sangue, sérica é soro. E os exames atuais, com uma albumina, uma relação albumina-creatinina, que é o spot urinário, de 550 miligramas de albumina por grama de creatinina, com uma creatinina sérica de 2,2, hemoglobina glicada de 9, colesterol total de 250, com LDL colesterol de 180. E aí a gente está pedindo para vocês traçarem um plano terapêutico para essa paciente. Eu vou dividir vocês em 5 grupos. Queria saber quem vai me ajudar. Professor, eu posso falar o que a gente pensou. Maravilha, Pedro. Fala para mim então, por favor. A gente calculou a taxa de filtração dela pelo CKD-EPI, viu que ela estava com de 30, não lembro o número exato. Aí daí a gente tirou a hidroclorotiazida e substituiu pela furosemida. A gente passou um IECO para reduzir essa pressão dela, manteve o beta-block, passou a estatina pelo colesterol e LDL dela e manteve a metformina. E a gente ficou em dúvida se passava a insulina. Ah, tá jóia. Então vamos lá, ó. Vocês tiraram quanto que deu a taxa de filtração glomerular? Eu acho que 20, deixa eu ver aqui, 1 minuto. Calcula 27, professora. 27, então deu muito bem. Abaixo de 30, a gente vai trocar o tiazide com o diurético de alça. Vocês fizeram o beta-bloqueador, vocês fizeram cobrar, não é isso? Isso. Perfeito. Então, cuidado quando você inicia a cobrar num paciente com uma taxa de filtração glomerular tão baixa, né? A gente, assim, eu tenho o basal que é 2,2. Abaixo de 30, eu tenho muito cuidado em iniciar a cobrar. Então, eu inicio em menor dose e depois de 1 semana eu doso a creatinina para ver se aumentou mais de 30%, tá? Entendi. Se ela aumentar mais de 30%, eu tiro o IE a cobrar. Se ela tivesse com uma função renal mais próxima do normal, né? Então, não tivesse com uma taxa de filtração glomerular tão baixa, eu não teria nenhuma dúvida em fazer IE a cobrar como vocês fizeram, tá? Com abaixo de 30, eu ia ficar um pouco mais assim... Aí o que faria nesse caso, então? Não, vocês estão certos, estão certos em fazer, mas só essa preocupação da gente... tá, só questão da dose, né? Isso, essa questão de começar com uma dose baixa, depois de 1 semana, repete a creatinina e vê como ficou, tá? Porque como o IECO, ele, na verdade, é o inibidor da enzima de conversão da angiotensina, não é isso? Então, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear a angiotensina 2. A angiotensina 2, ela fecha a eferente. Então, essa é a intenção da gente fazendo isso, é diminuir a hiperfiltração, né? Então, numa fase mais precoce, o efeito vai ser ainda melhor. Mas a gente pode fazer. Qual é o risco? Quando eu abro a eferente, né? Na verdade, assim, eu deixo de fechar a eferente, né? Eu estou bloqueando a angiotensina 2, então ela acaba se relaxando, eu diminuo a pressão intraglomerular. E aí, se a filtração glomerular já é baixa, ela cai mais ainda, entenderam? Mas isso a longo prazo é benéfico, porque diminui a hipertensão intraglomerular. É melhor quando eu estou com um paciente naquele momento de hiperfiltração, com microalbuminúria, igual teve alguém que me perguntou o que a gente faz quando o paciente está hiperfiltrando. Eu tenho que orientar ele a emagrecer, porque a obesidade também está relacionada à hiperfiltração, a controlar a glicemia, porque a hiperglicemia é um fator primordial que deflagra a hiperfiltração, e posso lançar a mão de usar IE cobrar, que fazem esse mecanismo de reduzir a hiperfiltração. Muito bem, excelente. Mais alguma coisa que vocês fizeram, assim, que vocês acharam que era importante fazer? A estatina. Estatina, muito bem, né? A opção A, atorvastatina ou fluvastatina, tá? Muito bem. Não pode ser a sim ou a rosuvastatina, não? Oi?
pode usar a simvastatina ou rosuvastatina? Pode, mas requer ajuste de dose. Então, assim, eu, Ah, na prática, eu uso muito mais a atorvastatina, que não requer ajuste de dose, tá? certo. Muito bem, excelente. A gente ficou em dúvida sobre a metformina, se aumentava a dose Isso aí, eu ia perguntar se algum ou outro se grupo... passava insulina para ela. Perfeito. Eu queria saber se algum outro grupo pode me ajudar em relação à metformina. Se algum grupo comentou em relação à metformina. Hein, gente? A gente só decidiu manter mesmo, professora. Ó, abaixo de 30, Mas é, a glicada está bem alta, né? abaixo de 30 aumenta muito a chance do paciente evoluir com acidose lática. Então, abaixo de 30 a gente não faz a metformina, tá? Eu acho que é uma boa alternativa, sim, a utilização de insulina para essa paciente. Seria mais seguro, né? A gente vai ver que o inibidor do cotransportador SGLT2, ele não atua bem quando a taxa de filtração está abaixo de 30. Então, não é uma boa opção, né? A gente não deve usar para essa paciente, né? Para o paciente com diabetes tipo 1, a melhor opção ainda é a insulina, tá? Então, perdão, tipo 1 é insulina. Essa paciente, ela me parece tipo 2, mas com essa função renal tão prejudicada como está, a gente poderia usar uma gliptina, tipo a linagliptina, que é atraenta, seria uma alternativa que não requer ajuste para a função renal, né? São 5 miligramas. Ou a gente poderia sim fazer a insulina, a conversão para insulina, que seria ainda mais seguro, tá? E provavelmente mais eficaz. Certo? Muito bem. Não podemos esquecer do tratamento não farmacológico, que é se essa paciente é tabagista, tem que ser orientada a parar de fumar, né? Cessar o tabagismo. Obesidade, se ela é obesa, ela tem que emagrecer. Fazer uma alimentação saudável, né? Então, e atividade física. Tá bom, gente? Muito bem. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa em relação ao caso? Fez um pouco diferente? E aí, gente? Professora, só uma dúvida. A gente nem comentou isso no grupo, não. É pessoal mesmo. Nesse caso, é melhor o IE cobrar ou tanto faz? Na verdade, tanto faz. A gente tem mais estudo do paciente tipo 1 com IECA e do tipo 2 com BRA. Mas eles são intercambiáveis. Eu posso usar um ou outro, tá? Entendi. Obrigada. Nada. Pessoal, eu vou passar para vocês agora como tratar a hipertensão arterial. Essa paciente está hipertensa. Então, como foi dito, a primeira opção é IE cobrar, né? Só um pouquinho de cautela nessa paciente, porque ela tem uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30. Eu tenho muita reserva em começar IE cobrar nesse tipo de paciente. É errado começar? Não é errado, mas eu tenho que acompanhar muito de perto. O ideal é que se tivesse iniciado IE cobrar para essa paciente no passado, quando ela tinha uma função renal melhor, tá? Essa paciente que a gente colocou aqui. Porque o IE cobrar nessa paciente pode levar a hipercalemia e pode reduzir ainda mais a taxa de filtração glomerular, que já é baixa. Para iniciar, e a gente pode tentar uma dose baixa, dose assim, mínima do antihipertensivo que a gente escolher, e uma semana depois dosa a creatinina e observa como ficou. Se a creatinina subiu mais de 30%, então tem que ter uma creatinina basal, né? A creatinina antes de iniciar. Uma semana depois eu doso. Subiu mais de 30%, eu suspendo. Tá, gente? Associação de bloqueadores de canal de cálcio de hidropiridínico. Quando o IE cobrar não são suficientes para controlar a pressão, eu posso fazer associação de bloqueador de canal de cálcio de hidropiridínico, sendo que se o paciente tiver macroalbuminúria, aí eu devo evitar. Eu dou preferência a usar o bloqueador de canais de cálcio, não de hidropiridínico, porque o de hidropiridínico pode aumentar a proteinúria, tá, gente? Ou ainda posso usar o diurético,
tá? Então, se o paciente tiver macroalbuminúria acima de 300 miligramas por grama de albumina, eu dou preferência, por exemplo, ao diltiazem, que é um bloqueador de canal de cálcio, não de hidropiridínico, tá? E aí eu não devo usar ele isoladamente, mas associado ao IE-Cobrar, tá bom? E posso associar o diurético. O diurético, gente, ele otimiza o controle da pressão por IE-Cobrar, porque ele retira sódio do organismo, né? Assim como eu devo orientar o paciente a diminuir a ingesta de sódio, para aumentar o efeito de IE-Cobrar, tá? Agora, a pergunta que não quer calar, eu devo associar IECA e BRA ou um inibidor direto da renina, que é o alisquireno? Não. Tem estudos mostrando aumento do risco de mortalidade, tá? Então, eu não devo fazer IECA mais BRA ou BRA mais alisquireno, ou IECA mais alisquireno, não devo fazer, tá? Tem um estudo chamado OnTarget que mostrou aumento dos efeitos adversos, inclusive piora da função renal e aumento da mortalidade, tá? Aqui é o estudo que eu falei para vocês, o estudo UKPDS, que é um estudo feito no Reino Unido, né, com 3.642 pacientes, que mostrou que a redução de 10 milímetros da pressão arterial sistólica levou a uma redução do risco de complicações do diabetes, inclusive falência renal em 12%. Então, aqui, ó, isso aqui é a pressão arterial sistólica média, né? E aí, aqui, ó, é a incidência de eventos, de complicações relacionados à diabetes. Aí eles fizeram o que a gente chama de desfecho agregado, né? Por qualquer complicação do diabetes, infarto, morte súbita, angina, AVC, insuficiência renal, amputação de membros inferiores, morte por doença vascular periférica, morte por hiperglicemia ou hipoglicemia, insuficiência cardíaca, e por aí vai, né? E aí o que eles viram? Que quanto melhor controlada a pressão arterial, menor a incidência desses eventos relacionados à complicação do diabetes em pacientes com diabetes tipo 2. Né? E esse benefício é maior quando a pressão arterial sistólica, em média, está abaixo de 120 milímetros de mercúrio. No entanto, a gente tem que tomar cuidado, né? Especialmente em cardiopatas, o controle estrito da pressão arterial sistólica abaixo de 120 pode implicar em aumento do risco de complicações. Então, tem que tomar cuidado para também não esticar muito a corda, tá? Isso aqui eu acho o maior barato. Mostra direitinho como é que o IE-Cobrar, o tratamento com IE-Cobrar é importante. Olha só, como é que o IE-Cobrar atuam na prevenção de nefropatia diabética, na prevenção da progressão da nefropatia diabética. Eles reduzem a pressão intraglomerular. Então, a atuação de IE-Cobrar é bloquear a angiotensina 2. E a angiotensina 2, ela faz angiotensina 2, ela faz com que angiotensina 2, desculpa, ela faz a vasoconstrição da arteríola eferente, aumentando a pressão intraglomerular. Então, quando eu uso o IE-Cobrar, eu diminuo a angiotensina 2, então eu reduzo a hiperfiltração glomerular, tá? Isso pode evitar a instalação ou retardar a progressão da nefropatia diabética, mesmo sem o controle glicêmico adequado. Olha que interessante. E aqui, para poder ilustrar, olha que máximo isso aqui. Eu tenho um paciente de um lado, é o rim de um paciente, o rim do mesmo paciente, né? Esse paciente tem estenose de artéria renal unilateral. Desse lado aqui é o rim sem estenose de artéria renal. Vocês estão vendo a minha setinha? Então, aqui ele não tem estenose de artéria renal. E aqui ele tem estenose de artéria renal. Quando ele tem, esse aqui é do outro rim, né, sem estenose de artéria renal. Observem que essa histologia aqui, onde está a minha setinha, é absolutamente normal. Por quê? Porque a estenose de artéria renal diminui a hiperfiltração. Porque estenose é o estreitamento da arteríola aferente. Chega menos sangue em cada glomérulo. Então, filtra menos, hiperfiltra menos. E olha só, esse rim fica com aspecto normal. Já do outro lado, que é o rim que tem estenose, que não tem a estenose, aqui é o rim que não tem a estenose,
Toda a hiperfiltração glomerular acontece normalmente. O que você tem? Os achados clássicos de nefropatia diabética. Olha os nódulos de que mexeu isso aqui, tá vendo? Então, o rim que tem estenose, ele está meio que protegido da hiperfiltração. O IECA, o BRA, ele atua como? Diminuindo a angiotensina 2, que fecha a arteríola eferente, então ele abre a eferente, cai a pressão dentro do glomérulo. Então, a longo prazo, o que a gente quer é isso aqui, ó, que esse rim fique preservado, tá certo? Dúvidas? Eu acho essa imagem aqui muito bacana. Gente, como eu disse para vocês, a gente tem que manter a hemoglobina glicada abaixo de 7, né? Então, manter a hemoglobina abaixo de 7 pode reverter parcialmente a hipertrofia e hiperfiltração glomerular, pode atrasar o desenvolvimento de microalbuminúria. Aqui, ao longo de 9 anos, pacientes com diabetes tipo 1, com controle convencional e com controle muito intensivo da glicemia. O que a gente observa aqui? Que quando é feito o controle bem intensivo da glicemia, eu tenho aqui a metade praticamente dos pacientes evoluindo com a chamada microalbuminúria, né? Então, eu tenho menos pacientes evoluindo com nefropatia diabética com microalbuminúria. E aqui, o tratamento convencional, eu tenho quase 30% evoluindo com microalbuminúria, ou seja, com nefropatia diabética. Então, controlar bem a glicemia pode estabilizar ou diminuir a excreção proteica em pacientes que já têm excreção de albumina aumentada ou pode retardar a progressão da taxa de filtração glomerular. Eu tenho que ter cuidado com idosos e pacientes com comorbidades e baixa expectativa de vida. Para que eu vou fazer um controle da glicemia muito estrito, muito intensivo, num paciente que tem uma doença avançada, a doença neoplásica avançada, por exemplo, né? Então, não tem sentido eu abaixar a glicemia de um paciente que tem uma baixa expectativa de vida, tá? Tomar cuidado para não fazer hipoglicemia. Como que eu trato a glicemia? Gente, as opções mais modernas para diabetes mellitus tipo 2 passam pelo uso do inibidor de SGLT2, que é o inibidor daquele cotransportador sódio-glicose em túbulo proximal. E eu posso associar a metformina. Para eu poder usar esse tratamento, o paciente tem que ter uma taxa de filtração glomerular superior a 30 ml por minuto, né? Tanto para usar metformina, quanto para que essa medicação tenha efeito. Porque se a filtração glomerular estiver muito baixa, ele nem faz efeito direito, né? E aí, lembra, gente, se eu uso esse inibidor, eu oferto menos sódio. Lembra, gente, olha, se eu uso esse inibidor, normalmente, no paciente diabético, ele reabsorve muito, porque o transportador está up regulado, então ele reabsorve demais, né? Quando eu uso o inibidor, ele passa a não reabsorver tanto. E aí ele elimina a glicose pela urina, faz glicosúria e elimina sódio pela urina. Chega mais sódio na mácula densa. A mácula densa, então, manda mensagem lá para a arteríola aferente que ela não precisa relaxar tanto. Então, isso... E também diminui a produção de renina. Então, diminui a hiperfiltração, tá? Análogos de GLP-1. GLP-1 é um peptídeo semelhante ao glucagon 1, que é uma droga que estimula a liberação de insulina e inibe, suprime a liberação de glucagon pelas células pancreáticas, né? No Brasil, a gente só tem deles injetáveis. Na verdade, pelo que eu li, a gente acho que ainda não tem oral nem nos Estados Unidos. A FDA acabou acho que de aprovar tem pouco tempo, né? Como o inibidor SGLT2, ele pode não ter um controle da glicemia tão bom num paciente com uma taxa de filtração glomerular mais baixa, acima de 30, mas assim, por exemplo, uma 30, 40, 35, 45, eu vou poder usar? Posso, de taxa de filtração glomerular. Mas o paciente está filtrando tão pouquinho que o controle glicêmico é feito pela glicosúria, não é tão importante. Então, eu poderia associar o análogo de GLP-1 tentando melhorar o controle glicêmico, né? Então, eu associo para melhorar o controle glicêmico se necessário. Trouxe aqui algumas classes, né? Na verdade, a classe da SGLT2, as drogas com nomes comerciais, análogos de GLP-1 também, e inibidor de DPP-4 eu também posso usar em pacientes
diabéticos, por exemplo, Traenta, que é a linagliptina, ele não requer ajuste para a função renal. Eu uso bastante no consultório, né? Galvus e Janúvia, se eu não me engano, requer ajuste, mas eu posso usar também com muita segurança, tá? E posso associar as drogas. Mas, pelo UpToDate, ele recomenda que a gente comece com análogo de SGLT2 e metformina, tá? Se não tiver a resposta que a gente gostaria, a gente usa o análogo de GLP-1. Aqui, na verdade, é o inibidor de SGLT2, tá? Aqui, gente, ó, FDA aprova o primeiro análogo de GLP-1 de uso oral para paciente tipo 2. Né? Então, no Brasil, a gente ainda não tem, tá? Mas em breve vamos ter em comprimido. Quer dizer, eu não, acho que ainda não tem, tá? Pelo que eu pesquisei, eu não encontrei ainda. Então, como eu trato, se esse paciente tiver macroalbuminúria, uma taxa de filtração glomerular acima de 30 ml por minuto, eu não tenho dúvida que eu vou usar o inibidor de SGLT2 em pacientes com diabetes tipo 2, né? Outros tratamentos, a espirulactona, que é um diurético poupador de potássio, né? Ele compete pela ação da aldosterona. E esse finerenone ainda não está disponível no Brasil. Ele é uma medicação bem interessante, porque ele também tem um efeito antimineralocorticoide, uma classe nova, mas ainda não está disponível no Brasil, tá? Então, aqui, ó, em 2019, né, a partir desse estudo Credence, né, mostrou-se que em pacientes diabéticos tipo 2, que tem nefropatia, ou seja, aqui no caso, eles estudaram pacientes com albuminúria maior que 300 miligramas por dia e taxa de filtração glomerular acima de 30 ml por minuto, diante desse estudo foi sugerido incorporar o inibidor de SGLT2 em pacientes para controle glicêmico, né? E o efeito que a gente tem aí também na hemodinâmica glomerular, diminuindo a hiperfiltração. Só para mostrar que a mácula densa, ó, aqui está o glomérulo, aqui o polo vascular, né, arteríola aferente, então estão as células justaglomerulares encostadinhas aqui no túbulo contornado distal, onde essas células aqui se modificam, tem o aspecto mais colunar, é a mácula densa. A mácula densa funciona como sensor de sódio. Se estiver chegando pouco sódio, ela avisa para a arteríola aferente relaxa e deixa entrar mais sangue, porque a mácula densa entende que está com algum problema ali de volemia, está filtrando pouco, né? Aí a arteríola aferente abre, então, ela se abre, ela relaxa. E aumenta a produção de renina, que vai levar a produção, vai levar a formação de angiotensina 2, né? E aí a angiotensina 2 fecha a eferente, também hiperfiltra, tá? Libera aldosterona também, né? Que retém sódio e água. Isso aqui eu trouxe do UpToDate. Vocês estão conseguindo enxergar bem? Mais ou menos, professora. Ver se eu consigo aumentar um pouquinho, não sei se vai dar. Depois, se vocês quiserem, hoje o que chama o UpToDate, ó. O WhatsApp não está funcionando legal, mas depois eu vou postar isso no AVA para vocês, tá? Que aí vocês vão ter mais acesso à aula completa. Mas o que tem aqui, ó? Como é que eu trato um paciente com nefropatia diabética, né? Então, o paciente tem nefropatia diabética? Tem. Então, a gente tem que atacar aqueles fatores de risco, né? Controle da pressão arterial, controle da glicemia, controle da dislipidemia e modificação do estilo de vida, igual a gente conversou, né? Esse paciente tem uma proteinúria persistentemente elevada, e aí como é que eu doso essa proteinúria persistentemente elevada? Eu faço o spot urinário, né, a relação albumina-creatinina maior que 300 miligramas por grama, ou o spot urinário da proteína creatinina, é a mesma coisa, só que eu estou dosando proteína. Quando eu doso proteína, creatinina, tem no pacotinho albumina, mas todas as proteínas também. Então, por isso que é maior que 500 miligramas por grama. Ou uma urina de 24 horas com uma excreção de albumina maior ou igual a 300 miligramas por dia, ou
na urina de 24 horas a excreção de proteína maior que 500 miligramas por dia. Tem isso? Ou seja, tem um paciente com macroalbuminúria? A pergunta é essa, esse paciente, ele é diabético? É, beleza. Fiz o diagnóstico de nefropatia diabética? Fiz. Sei que eu tenho que controlar a pressão, a glicose, o colesterol e mudar o estilo de vida. Perfeito. Ele tem uma proteinúria importante, maior que 300 miligramas por dia? Ou seja, ele é macroalbuminúrico? Sim. O que eu tenho que fazer? Usar IE cobrar. Aí eu pergunto, bem, está usando dose máxima que eu posso usar? Tá. Bem, se está usando dose máxima, eu vou ter que associar uma outra droga para tentar melhorar isso. Se ele for diabético tipo 2, já cheguei na dose máxima de IE cobrar, eu posso fazer o quê? Avalia a função renal. A taxa de filtração glomerular é acima de 30? É. Então, eu faço o inibidor de SGLT2, tá? E aí, controlei a proteinúria? Beleza. Controlei a proteinúria. Maravilha, né? Então, se ele já estiver usando inibidor de SGLT2, e já está usando? Já está usando. Então, é controle dos fatores de risco mesmo, né? Se ele não está usando, eu vou começar, tá? Entenderam isso, gente? Então, eu avalio primeiro se ele tem nefropatia diabética, vou atacar os fatores de risco. Veja, se ele tem proteinúria, macroalbuminúria, eu falo que tem que usar IECA, vou avaliando, né? Como eu falei para vocês, iniciei IECA ou aumentei dose de IECA, uma semana depois eu doso a creatina de novo. Ah, posso usar. Chego na dose máxima, ainda assim ele tem proteinúria, né? Aí eu posso fazer o quê? Se ele tem diabetes tipo 2 e uma filtração glomerular superior a 30 ml minuto, eu associo inibidor de SGLT2. Agora, se ele não tem uma proteinúria em níveis de macroalbuminúria, não tem. Ele tem diabetes tipo 2? Sim. Bem, eu posso começar, se ele precisar controlar a glicemia, eu posso usar inibidor de SGLT2. Se ele não é diabético tipo 2, gente, eu vou usar insulina, não vou usar, se ele é tipo 1, eu vou usar insulina e não vou usar inibidor de SGLT2. Eu vou fazer o controle multifatorial dos fatores de risco desse paciente, tá? Quero saber se vocês têm alguma dúvida aqui. Ah, faltou só um braço aqui, ó. Se esse paciente é intolerante a usar IE cobrar, né? Então, esse paciente, ele é intolerante a IE cobrar? Ele é intolerante. Então, eu vou usar inibidor de SGLT2, né? Se ele não estava usando ainda IE cobrar e ele não tem história de intolerância ou alergia, eu inicio IE cobrar. E eu vou acompanhando, chego até a dose máxima, ele continua proteinúrico, tem taxa de filtração glomerular superior a 30, né? Tem, beleza. É tipo 2? Eu inicio inibidor de SGLT2. E se precisar, se a glicemia não estiver ainda controlada, a outra opção, que também tem efeito protetor cardiovascular e renal, é o análogo de GLP-1, esse aqui, ó. Análogo de GLP-1, tá? Que se eu não conseguir, porque às vezes o inibidor de SGLT2, ele não é muito eficaz para controlar a glicemia, em alguns pacientes com uma função mais baixa, renal mais baixa. Aí eu associo análogo de GLP-1, tá? Gente, o tratamento mudar a vida, o estilo de vida, né? Alimentação saudável, então o tratamento passa pela mudança de estilo de vida. Alimentação saudável, atividade física, parar de fumar e perder peso, emagrecer. Terminamos. Quero saber se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu colocar aqui no bate-papo. Aberta a chamada. Vocês podem colocar aqui o nome de vocês. Quero saber se vocês têm alguma dúvida, se foi bom para vocês, se ficou claro. Por favor, se manifeste. Ótima aula, professora. É muita informação, mas foi ótimo. Sei que é muita informação. Eu vou deixar os slides no AVO para vocês, tá, gente? E qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Tá ok, professora. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde, professora. Boa tarde, tá? Tudo de bom. Bom descanso aí, para quem pode descansar. Tchau, tchau.